Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não sois dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do versículo 1 até o 12. E Jesus está nos ensinando. É preciso notar uma coisa, meus irmãos. Tudo que Jesus nos ensina é para o benefício da salvação da nossa alma. Quem quer se salvar é só seguir o que Jesus ensina. E não adianta ficar com questionamento, por causa disso ou por causa daquilo. E aqui vocês estão vendo que uma pergunta foi feita para Jesus. A pergunta é essa. Alguns dos fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Primeiro, que eles estavam querendo colocar Jesus numa situação ruim, mas quem são eles para conseguir colocar Deus em uma situação ruim? Deus é Deus. O ser humano jamais conseguirá colocar Deus numa situação ruim, mas eles tentaram, né? Estavam tentando. Então, para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Vocês estão vendo, meus irmãos? É permitido um homem casado na igreja, uma mulher casada na igreja. É permitido se divorciar? Por qualquer motivo, eles podem se divorciar? É a pergunta que foi feita a quem? A Deus. Não está sendo feita para o padre José Augusto ou para qualquer pessoa. É a Deus. É permitido uma pessoa devidamente casada na Igreja Católica. Ela pode se divorciar, ela pode se separar. E Jesus faz a pergunta: o que é que diz a lei? O que foi que Moisés fez? Elas estão dizendo que Jesus fez uma certidão de divórcio, ou seja, Moisés permitiu o divórcio. Moisés, não foi Deus que permitiu o divórcio.
Estão entendendo? Eu repito, quem deu o divórcio foi Moisés, não Deus. Não Deus que fez, não foi Deus que divorciou quem foi devidamente casado. Jesus responde, Moisés deu até a certidão de divórcio, mas no começo não foi assim. Aí agora Jesus fala, assim, pois o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Jesus agora está se referindo lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, no capítulo 2. Depois vocês peguem e leiam o capítulo 2 do livro do Gênesis, quando, de uma certa forma, ali Deus instituiu o sacramento do matrimônio. Ele diz justamente isso. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Eu vou ler de novo a partir do versículo 7. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e a mulher deixará o seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Já não serão duas carnes, uma só carne. Assim, olha bem, não é o padre José Augusto que vos fala agora, que está dizendo, é Jesus Cristo. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, o homem não pode separar da sua esposa. A mulher não pode separar do seu esposo. E aqui o Evangelho, vocês estão vendo que eu só estou lendo o Evangelho, eu só estou dando pequenas pinceladas diante do que Jesus ensina. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto, porque eles não estavam acostumados com isso, não. Eles estavam acostumados também com essa lei ali de Moisés, casou, se separou. Ah, não estou aguentando mais essa mulher, não estou aguentando mais esse homem. Aí vai lá, aí Moisés dava a certidão de divórcio, então eles quiseram aprofundar a pergunta. E Jesus respondeu, quem se divorciar de sua mulher, olha, você casou na igreja, tudo certinho, tudo certo na igreja. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. Entenda o que Jesus está dizendo. Você casou na igreja, tudo certinho, fez o curso de noivos, compreendeu todas as coisas, aí você casou. Aí você assumiu essa mulher, você assumiu esse homem. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira, tá entendendo? Comete adultério. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, comete adultério. Adultério é pecado mortal. Então, você que está me ouvindo agora e você casou na igreja, depois de você ter casado, olhe bem o que eu estou falando, fez tudo certinho, vocês namoraram, vocês foram se conhecendo, depois você fez o curso de noivos. O curso de noivo é justamente para isso, para aperfeiçoar, para mostrar a beleza que é o sacramento do matrimônio, mas também ali se fala das dificuldades
próprias que cada um vive, que cada um passa. E aí, vocês resolvem se casar, foram lá na paróquia, fizeram tudo certinho, né? Papelada, tudo. Marcaram o dia do casamento. E depois de ter marcado o dia do casamento, vocês receberam o sacramento. E vamos lembrar, eu vou até pegar aqui o rito do matrimônio, para você lembrar todas as perguntas que o sacerdote fez para vocês, que pode ter sido também algum diácono, né, que fez a celebração, que assistiu o matrimônio. E a primeira pergunta que foi feita foi essa. Eu vou dar um nome aqui, normal, comum, e aí você vai observando. José e Maria, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Lembrem-se do que você falou. É por livre e espontânea vontade que o fazeis? E você, José, respondeu sim. E você, Maria, você respondeu sim. Olha, a pergunta é de livre e espontânea vontade. Se você casou e não foi de livre e espontânea vontade, se você estava ali forçado, você estava forçada a esse matrimônio, mesmo que você tenha respondido sim, mas lá no coração você estava dizendo não, porque você não queria casar com essa pessoa, esse casamento é nulo. Compreendeu? Esse casamento é nulo, mesmo que tenha tido a celebração, porque você não fez de livre e espontânea vontade, você fez porque você foi forçado ou você foi forçada por alguém, ou você casou pelo dinheiro, ou casou simplesmente porque a sua noiva estava grávida, então fizeram tudo rapidinho para não causar problema. Então tem que ter sido por livre e espontânea vontade. É a segunda pergunta. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. Olha, vocês prometem amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que prometeis, ó. É por toda a vida, não é por um mês, não é por 2 meses. Por toda a vida. E vocês responderam sim. Se lembra que você respondeu sim? É por toda a vida. Lembrando aí o rito, como aconteceu lá naquele dia. E a terceira pergunta foi essa. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus os confiar? Por exemplo, um casal que querem casar, mas eles não querem ter filhos. Imagina, casar, mas não querer ter filhos. Esse casamento não tem validade. Não é válido. O casal tem que querer ter filhos. Porque o fim do matrimônio é esse. É a procriação. Deus quer ter filhos e precisa do casal para que isso aconteça. Então, estar dispostos a receber com amor os filhos que Deus os confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja Católica, tá vendo? Educar os filhos na lei de Deus, na lei de Cristo e da Igreja. É da Igreja Católica, porque nós somos católicos, e a Igreja de Cristo é a católica. Qualquer igreja que não seja católica, nós temos que estar dizendo, não é. Tem que ser católica, apostólica, romana, porque a sede da Igreja Católica está em Roma. Não é aí qualquer seita, eu vou
receber os filhos que Deus me der, mas eu vou educá-los na lei protestante. Não, é católica, na lei da Igreja Católica. E vocês responderam sim. Em seguida, o padre falou para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua igreja, aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Vocês se lembram que vocês fizeram isso? Deram a mão direita e olharam um no olho do outro, nos olhos do outro, né? E aí você falou: eu te recebo, eu, José, te recebo, Maria, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Você se lembra? E você respondeu sim. Então é na alegria e na tristeza, é na saúde e na doença, porque no matrimônio existem essas duas vertentes, essas 4 vertentes. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Não foi somente na alegria e não foi somente na saúde. Foi na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E vocês disseram sim. Depois veio a outra pergunta, ou melhor, agora é Maria que fala. Eu, Maria, te recebo, José, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Você se lembra que você falou isso? E depois você disse, na verdade estava dizendo sim, sim, é o consentimento, é um juramento. Nisso tudo está contido sim. Você viu? Você disse, quero, né? É isso mesmo. É na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E aí o sacerdote falou: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que manifestaste perante a igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Pronto, é o que Jesus acabou de dizer no evangelho que nós acabamos de ouvir hoje. E aí vieram as alianças, o sacerdote abençoou as alianças, você se lembra que abençoou? E aí você falou, depois aí de ter feito esse juramento, esse consentimento, aí você falou: Maria recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você falou: José recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está, de uma certa forma, o rito do matrimônio. E agora Jesus está falando: ninguém separe o que Deus uniu. Jesus que está dizendo: uma vez casado devidamente, não pode arrumar outra pessoa. É adultério. Imagina essas pessoas que estão aí nessa situação dessa tal segunda união. Só existe a primeira, não tem segunda união. Só se pode casar depois que o cônjuge morrer. Aí Maria morreu. Aí eu estou livre, posso casar de novo com uma pessoa livre. Não uma pessoa que está vindo de um outro casamento, precisa ter muito cuidado com isso. José morreu, está viúva, pode casar de novo. Agora, não estou aguentando, não suporto mais,
então não dá para eu casar. O catecismo da igreja diz, então se separem, né? Se separem, não querem ficar juntos, se separem, mas não pode casar com uma outra pessoa enquanto a outra não morrer. É simples assim, esse é o entendimento. Está entendendo? Mas as pessoas querem os seus direitos. Ai, padre, ficar sozinho agora? Meu filho, já não deu certo, você está querendo se complicar mais ainda? Está entendendo como é que é a coisa? Reflita, veja. Quem está no adultério, São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, não herdará o reino dos céus, não entrará no céu. Cuidado, você que vive na tal de segunda união, você está colocando em perigo a salvação da sua alma. O primeiro que morrer vai para o inferno. Jesus está dizendo que não pode separar. Quem casou na igreja e agora vive com uma outra pessoa, está colocando em perigo sua salvação. São Paulo diz, não herdará o reino dos céus. Ah, mas o padre disse, o fulano, outro padre falou, o bispo disse que eu posso comungar, que eu posso sim, que eu posso confessar, que não tem problema. Foi Jesus que falou? Esse padre, esse bispo ensinou errado. Por isso não se pode abençoar uma pessoa que casou na igreja. Olha bem o que eu vou dizer. Não se pode abençoar uma pessoa que casou na igreja e agora vive com uma outra pessoa, não com a sua esposa, com aquela que casou na igreja. Não se pode abençoar essa pessoa, porque estaria dizendo para ela que ela está tudo certinha, que não tem problema. Em outras palavras, se um sacerdote abençoa um casal que não casou na igreja, casal de segunda união, na bênção ele está dizendo, vai para o inferno vocês dois, é isso que está dizendo. Porque a bênção é para quem já é casado na igreja, você entendeu? Parei para refletir. E isso que eu estou falando é doutrina da igreja. É doutrina da igreja católica. Você casou na igreja, você não pode estar com uma outra pessoa. Agora, se você buscou lá a nulidade do casamento, foi lá no tribunal eclesiástico, fez tudo, o tribunal declarou que esse casamento seu foi nulo, aí você pode casar novamente. Fora isso, não pode. Se viver dessa forma, está caminhando para o inferno. E eu termino dizendo mais uma coisa. O casamento é só entre um homem e uma mulher. Vocês estão vendo aqui, o homem deixará a sua família e vai contrair o matrimônio com uma mulher. É o homem com uma mulher e é uma mulher com um homem. Não é homem com homem e muito menos mulher com mulher. Não existe sacramento do matrimônio entre homem com homem e mulher com mulher. Está entendido isso? Não tem na Sagrada Escritura Deus abençoando o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Homem com homem não faz filho. Me desculpe eu usar essa expressão. Mulher com mulher não faz filho. Você compreendeu? Se tem sacerdote aí abençoando homem com homem, mulher com mulher, cada um vai prestar contas a Deus dos seus atos, porque isso vai contra os ensinamentos da lei de nosso Senhor, na lei de Deus, vai contra. É dizer também para esse casal que está abençoando, ou melhor, que não é bênção, né?
está amaldiçoando e está dizendo: vão para o inferno. Simplesmente assim. Você entendeu? Essa é a verdade que nunca mudará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.